Teste do bicarbonato. Descubra como tratar a sua gastrite. Queimação, azia, gastrite. Se você tem esse quadro, provavelmente você usa algum antiácido. Só que, na maioria dos casos, esses sintomas vêm da falta de ácido e não do excesso. E usar antiácidos, além de tratar apenas os sintomas, podem complicar esse quadro, levando a doenças mais sérias, como, por exemplo, o câncer de estômago. Como saber o seu tipo de gastrite? Com um teste muito simples, que você pode fazer em casa. Olá, família! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A queimação no estômago é um quadro muito comum, mas infelizmente, na maioria dos casos, ele é diagnosticado errado. E em 99% dos casos, o médico prescreve um inibidor de bomba protônica, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol ou outros antiácidos clássicos como famotidina ou hidróxido de alumínio. Mas e se for hipocloridria, falta de ácido? Aí o tratamento tem que ser outro, completamente ao inverso. E como eu disse, é a maioria dos casos. Então nesse vídeo eu vou trazer para você um teste caseiro para você saber que tipo de gastrite você tem e o tratamento correto para cada um dos casos. Claro que esse vídeo merece o seu like, o seu joinha, merece que você compartilhe nos seus grupos e eu gostaria que você me contasse aí nos comentários. Você tem queimação, azia, gastrite? Como você trata? Você vai ver que a maioria das respostas serão os famosos prazóis. Pessoal, não deixe de visitar o meu site. Lá no meu site tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico, as marcas, as doses, como usar. Meus cursos também estão lá, minhas outras redes sociais é www.dedidado.com.br. Se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente passou por isso. Você sente uma gastrite, uma queimação, refluxo, e aí vai no médico. E aí pode acontecer duas coisas. Ou ele já passa para você direto um antiácido, geralmente os prazóis, os inibidores de bomba protônica, né? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, e aí você toma esse medicamento e resolve, os sintomas desaparecem. Veja bem, os sintomas desaparecem, mas o problema continua. Ou ele pede uma endoscopia, e você vai fazer a endoscopia, aí dá lá esofagite, dá hérnia de hiato, pode dar a bactéria, aí deu a bactéria, ele entra com antibiótico e entra também com os prazóis. E aí você faz o tratamento e continua tomando os prazóis pelo resto da vida. Só que esses prazóis são medicamentos desenvolvidos para o tratamento da úlcera. Ele não foi criado para ser tomado a longo prazo. O período de uso dos prazóis tem que ser no máximo 60 dias. E eu conheço pessoas que tomam esses medicamentos há anos. E se não tomar, tem gastrite, tem queimação. Era o meu caso, tá, meus amigos? Era o meu caso. Eu passei por isso que eu estou falando com vocês. Então eu quero trazer para você aqui os 3 tipos de situações que causam esse problema. A hipercloridria, que é o excesso de produção de ácido que causa esses sintomas. A hipocloridria, que é a falta desse ácido. Eu vou explicar por que a falta também causa queimação. E a intolerância alimentar, que era inclusive o meu caso. E como tratar cada um desses quadros. E no final eu vou ensinar para você um teste, para você descobrir um teste caseiro, para você descobrir qual é o seu tipo de gastrite. Vamos lá. Primeiro, a hipercloridria. É o excesso na produção de ácido que pode se dar por diferentes fatores. Estresse, uma alimentação mais ácida. O que fazer nesses casos? Bom, isso pode gerar uma esofagite, então esse excesso de ácido acaba voltando para o esôfago, gerando essa queimação. Então, em geral, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa de uma alimentação mais alcalina, pode ser que a sua válvula ali no seu esôfago esteja aberta, isso esteja voltando. Um tratamento interessante que você pode testar é a espinheira santa. Espinheira santa é excelente para quem tem hipercloridria, mas pode ser o caso de você ter que entrar sim com alguns antiácidos por um período. Veja bem,
Você não pode viver de antiácido. Você tem que usar esses antiácidos por um período e descobrir a causa dessa hipercloridria. Só que a maioria dos casos de esofagite, né, dessa gastrite, é por hipocloridria. O que é a hipocloridria? É a baixa produção do ácido. Mas por que dá queimação, Moacir? É porque, como não tem ácido suficiente no seu estômago, o alimento acaba ficando mais tempo. Ele demora mais para sofrer a digestão. E como ele demora mais no estômago, ele tende a retornar. E quando ele retorna, mesmo não estando tão ácido, é muito ácido para o esôfago, que tem um pH mais alcalino, não tão ácido como o estômago. Por isso que você sente essa queimação. E por isso que é errado você tratar com antiácidos. O antiácido vai resolver, sim, o sintoma, porque vai colocar o pH mais alto, né, vai reduzir aquela acidez, vai melhorar o sintoma. Mas o problema que causou a sua gastrite, que é a hipocloridria, vai continuar e vai se agravar. Então percebe? Você não pode ficar tomando esses antiácidos o resto da vida porque eles estão tratando apenas o sintoma. E o que fazer então, Moacir? Bom, primeiro que isso causa uma série de problemas, fora esses sintomas, tá? Vai causar desbiose lá no seu intestino, as bactérias vão sofrer alterações, você vai ter uma permeabilidade maior no seu estômago, vai causar falta de vitamina B12, porque a acidez correta, uma acidez mais alta, ou seja, um pH mais baixo, é o que faz o fator intrínseco, né, transformar a nossa vitamina B12. Sem essa acidez, a vitamina B12 não é transformada, e aí você pode ter uma série de sintomas, problemas de memória, dificuldade de raciocínio, fraqueza, né? Tudo isso pode ser por causa da hipocloridria. Mas e aí, moça, como tratar a hipocloridria se não é com antiácido? Você pode usar vinagre de maçã, a betaína, tá? Betaína ajuda a regular essa produção de ácido e você pode também usar enzimas digestivas. As enzimas digestivas, você tem aí amilase, proteases, né, lipases, a própria papaina, bromexina, ajudam muito nessa digestão. Então tá aí, ó, opções: vinagre de maçã, betaína, enzimas digestivas. Nada de antiácidos, tá? Depois eu vou ensinar para você como saber se você tem hipo ou hipercloridria no final desse vídeo, tá quase chegando lá. E finalmente, muito comum, que era o meu caso, intolerância a determinados alimentos. Então, determinados alimentos causam uma queimação. Os mais comuns, tá? Mais comuns: glúten e caseína, ou seja, alimento à base de farinha de trigo e alimento à base de derivados do leite. Então, um dos primeiros testes que você precisa fazer é suspender. Suspende por uma semana e observe. Suspende tudo à base de farinha de trigo e tudo à base de derivados do leite. Observa para ver se você continua tendo gastrite. Era o meu caso, tá? Era o meu caso. Se eu comer um pastel hoje, meus amigos, um pastel, uma empadinha ou um pedaço de pão, dentro de 40 minutos eu tenho gastrite. Olha que interessante. Tem gente que tem intolerância à banana. Tem gente que tem intolerância ao limão. Então você precisa descobrir qual alimento você tem intolerância e que está causando essa gastrite. Isso também é muito comum. Mas como saber, Moacir, se eu tenho hipercloridria ou hipocloridria? Você vai pegar meia colher de chá de bicarbonato de sódio e colocar em um pouquinho de água. E vai tomar. Você vai arrotar, só que você vai cronometrar. Se você arrotar entre 1 minuto, 1 minuto e meio, você tem hipercloridria. E aí você tem que usar, como eu falei, a espinheira santa, você tem que evitar alimentos muito ácidos, como café, por exemplo, como refrigerantes. Se você demora mais de 3 minutos para arrotar, você tem hipocloridria. E isso pode trazer, conforme nós falamos, a desbiose, a falta de vitamina B12. Aí o tratamento tem que ser com vinagre de maçã, com a betaína, com as enzimas digestivas. Se você arrotar ali entre 2 a 3 minutos,
é porque está normal. A acidez do seu estômago está normal. Olha como é simples. Com uma simples meia colherinha de chá de bicarbonato e água, você descobre qual que é o tratamento ideal para a sua gastrite, para a sua queimação. Gostaram? Meus amigos, meu site, hein? www.dedidado.com.br. Lá no meu site tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico. Meus cursos estão lá. Tem materiais gratuitos, minhas outras redes sociais. Não deixe de visitar o meu site. E se você não é inscrito no canal, não paga nada, meus amigos, é de graça. Basta clicar em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho e não esquecer de marcar todas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não deixem de compartilhar. Esqueceu de dar o like lá atrás? Dá o like agora. Faça o teste e converse com o seu médico. Doutor, eu acho que o antiácido não é ideal para mim. Pode ser que eu tenha hipocloridria. O que o senhor acha? Não é o caso de tomar uma betaína? Sempre converse com o seu médico antes de suspender qualquer medicação. Um grande abraço, meus amigos. Aguardo vocês na nossa próxima conversa. Até lá!